Olá, trago hoje na saleta de leitura um delicioso livro para aqueles que gostam de ler sobre leitura e livros. É um pequeno livro da editora Ainê, intitulado Aqueles que Queimam Livros, da autoria de George Steiner. A capa é muito sugestiva e aqui dentro nós temos 3 artigos muito interessantes. O primeiro tem como título o título do livro, Aqueles que Queimam Livros. E foi pronunciado, foi falado, foi escrito em Turim em 10 de maio de 2000. E começa assim: Aqueles que queimam livros, que banem e matam poetas, sabem exatamente o que fazem. Seu poder é incalculável. Precisamente porque o mesmo livro e a mesma página podem ter efeitos totalmente díspares sobre diferentes leitores. Podem exaltar ou aviltar, seduzir ou enojar, estimular a virtude ou a barbárie, acentuar a sensibilidade ou banalizá-la. De maneira verdadeiramente desconcertante, podem fazer as duas coisas praticamente ao mesmo tempo. E em um impulso tão complexo, tão híbrido e tão rápido em sua alternância, que nenhuma hermenêutica, nenhuma psicologia podem predizer ou calcular a sua força. A depender do momento de vida do leitor, um livro suscitará reações completamente diferentes. Na experiência humana, não há fenomenologia mais complexa do que aquela dos encontros entre texto e percepção, ou, como observa Dante, entre as formas da linguagem que ultrapassam o nosso entendimento e os níveis de compreensão em relação aos quais nossa linguagem é insuficiente. Mas nesse diálogo sempre imperfeito, os únicos que podem ser plenamente compreendidos são os livros efêmeros e oportunistas, cujo significado potencial se pode esgotar. Pode-se ler um apelo à violência, à intolerância, à agressão social e política. Céline é o único de nós destinado a permanecer, dizia Sartre. Existe uma pornografia do teórico, até do analítico. Assim como existe uma pornografia da sugestão sexual. Há citações dos livros ditos revelados, o livro de José, a Epístola de Paulo aos Romanos, o Corão, Mein Kampf, o Pequeno Livro Vermelho de Mao, são o prelúdio ao massacre, sua justificação. Por sua vez, os livros são a chave de acesso para nos tornarmos melhores. Sua capacidade de provocar essa transcendência suscitou discussões, alegorizações e desconstruções sem fim. As implicações metafóricas do ícone hebreu helenístico do livro da vida, do livro da revelação, da identificação da divindade com Logos, são milenárias e não têm limites. O encontro com o livro, assim como com o homem ou a mulher que vai mudar nossa vida, frequentemente em um instante de reconhecimento do qual não se está consciente, pode ser completamente casual. O texto que nos converterá a uma fé, nos fará aderir a uma ideologia, dará à nossa existência um fim e um critério, pode estar a nos esperar na estante dos livros em promoção, dos livros usados e com desconto. Talvez empoeirado e esquecido na estante exatamente ao lado
do livro que procuramos. Mais concretamente, mais adiante ele diz isso, né? Mais concretamente, como é possível que incisões sobre uma tábula de argila, alguns traços de caneta ou lápis, frequentemente pouco legíveis sobre um papel frágil, constituam uma persona, uma Beatriz, um Falstaff, uma Ana Karenina, cuja substância, para inumeráveis leitores ou espectadores, ultrapassa a própria vida em sua realidade, em sua presença fenomênica, em sua longevidade encarnada e social? Do outro lado da dialética, as questões são quase igualmente desconcertantes. Qual é precisamente o grau de existência de um poema ou de um romance que não é lido, de uma peça jamais levada ao palco? Depois ele vai falar sobre o ato clássico da leitura, muito interessante. O paradoxo do eco vivificante entre o livro e o leitor, a troca vital de confiança recíproca, dependem de certas condições históricas e sociais. O ato clássico da leitura, da maneira como tentei definir no meu trabalho, requer silêncio, intimidade, cultura literária e concentração. Na ausência de tais elementos, uma leitura séria, uma resposta aos livros que seja também responsabilidade, é irrealista. Aí ele vai falar sobre a questão da leitura em silêncio e diz assim: a maior parte dos adolescentes americanos não sabe ler em silêncio. Há sempre uma música mais ou menos amplificada ao fundo. A intimidade, a solidão que permite o encontro profundo entre o texto e a sua recepção, entre a letra e o espírito, é hoje uma singularidade excêntrica, psicologicamente e socialmente suspeita. No segundo texto, chamado Povo do Livro, ele vai falar sobre a relação do povo de Israel com o livro e o quanto o livro, no caso a Torá, foi e é importante para os judeus. E também faz uma relação com os campos de concentração, muito interessante, que eu vou ler aqui. Fomos sempre um povo à parte, por causa do ódio e do ciúme dos outros, mas não apenas. Em primeiro lugar, em virtude de uma visão e de uma vocação única. Um povo krank en got, infectado pelo câncer do pensamento. Rabino quer dizer mestre. Única entre os povos da terra, nossa liturgia prevê uma bênção para aqueles que têm um estudioso na família. Nos campos de extermínio, sabemos, alguns homens que sabiam de cor a Torá e longas passagens do Talmud agiam como livros viventes que os companheiros de prisão podiam consultar. Temos conhecimento de debates teológico-metafísicos que aconteciam de noite, a 2 pássaros da câmara de gás. Debates sobre detalhes ou variantes mínimas nos nossos textos sagrados. Em meu juízo, somente essa grande loucura, essa irresistível sede de saber e de exercício intelectual podem justificar e assegurar nossa sobrevivência milenar extraordinária. No último artigo, intitulado Os Dissidentes do Livro, temos então alguma coisa interessante. Diz assim: em uma casa do livro, se esqueceu rapidamente que os livros não são um fato nem universal, nem inevitável,
que são inteiramente vulneráveis ao fim e à destruição, que têm sua própria história, como todas as outras construções humanas, na qual começos implicam a possibilidade e a eventualidade de um encerramento. Então ele vai falar sobre os começos, né? Vai dizer que nós não temos muitas informações sobre isso, e vai conversando sobre os livros, né? E aí ele diz assim, lá pelas tantas: a erupção da barbárie e dos apetites sanguinários na Europa e na Rússia do século XX amputaram e minaram coordenadas vitais. O aumento de grandes bibliotecas tornou-se o passatempo de um pequeno grupo, o do mecenas. Os espaços nos quais vivemos diminuem. Nos dias de hoje, os móveis para colocar discos, pilhas de CDs ou fitas cassete tomaram o lugar da biblioteca, principalmente entre os jovens. O silêncio se tornou um luxo. Somente os mais afortunados podem escapar à intrusão do pandemônio tecnológico. E ele vai falar no final sobre a censura e vai dizer o seguinte: recentemente, cerca de 16 mil incunábulos e manuscritos iluminados que não haviam sido jamais reproduzidos pereceram no incêndio da biblioteca de Sarajevo. Os fundamentalistas mais aguerridos são instintivamente queimadores de livros. Por exemplo, os muçulmanos que conquistaram Alexandria teriam declarado ao botar fogo na lendária biblioteca: se ela contém o Corão, temos outras cópias. Do resto, não vale a pena conservá-la. No entanto, ele diz que nos nossos dias as democracias também não são inocentes. E diz assim: clássicos e obras de literatura contemporânea foram retirados das estantes e das bibliotecas públicas ou escolares em nome de um politicamente correto tão pueril como degradante. Na África do Sul, algumas pessoas querem retirar de circulação determinados romances de Nadine Gordimer, temendo que seus leitores negros desconfiem de certa condescendência por trás de suas conclusões lúcidas e humanas. Em boa parte do mundo moderno, na China, na Índia, no Paquistão, em todos os lugares onde prevalece a herança espectral do fascismo e do stalinismo, nos estados mais ou menos policialescos, nas teocracias do Islã e, por vezes, na América Latina, livros são censurados, seus autores são jogados nas prisões e fátuas são lançadas. Em contrapartida, ele vai nos dizer que a censura é a mãe da metáfora. E isso nós aqui no Brasil já sabemos. O melhor da nossa música popular brasileira, as melhores letras foram escritas na época da ditadura. O que é subversivo em toda grande literatura é o que diz não à barbárie, à estupidez, à banalização de nossos trabalhos e dos nossos dias pela ética consumista do capitalismo tardio e que sempre floresceu direcionando a própria energia contra a censura e a opressão. A censura é a mãe da metáfora, murmurava Borges. Quando o aparelho repressivo cede diante dos valores dos veículos de massa, triunfa a quinquilharia. É um livro muito bom, muito interessante para quem gosta de assuntos ligados à questão da leitura e do livro. Recomendo fortemente Aqueles que Queimam Livros, da autoria de George Steiner, editora Aimé. Boa leitura.